Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. O primeiro movimento efetivo dentro da guerra propriamente dita partiu dos negros. Daemon, voando em Caraxes, liderou uma força de sua facção em um assalto a Harrenhal, a gigantesca loucura de Harry Negro, que dominava o Lago Olho de Deus e era uma posição estratégica para controlar toda a região das terras fluviais. Na realidade, eles nem sequer precisaram de um ataque propriamente dito. Rememorando a história do lugar, Daemon simplesmente voou com Caraxes e pousou sobre a Torre da Pira do Rei, a mais alta do castelo, ainda parcialmente derretida pelo fogo de Balerion, que atacara o lugar com o Conquistador mais de um século antes. A mensagem que Daemon quis transmitir com esse ato foi bem clara. Dragões já derrotaram Harrenhal no passado, e poderão fazê-lo de novo se for necessário. A guarnição entendeu o recado e a fortaleza foi rendida sem a necessidade de uma luta, com os homens de Daemon aguardecendo logo depois. Com isso, os negros obtiveram também uma vitória esmagadora na primeira batalha propriamente dita da dança, a Batalha do Moinho em Chamas, onde Lord Samuel Blackwood despachou os verdes sob Amos Bracken e Sir Raylan Rivers, ainda que também tenha vindo a falecer durante a luta. Isso também abriu as portas para uma vitória negra na batalha em torno da própria Barreira de Pedra, a Fortaleza Bracken, sendo os Bracken alguns dos mais fortes apoiadores verdes na região. Daemon em pessoa liderou dessa vez, e a fortaleza caiu, com Lord Humphrey Bracken e seus filhos sobreviventes sendo capturados e levados como prisioneiros. De fato, essa batalha foi tão decisiva que efetivamente minou as forças verdes na região. Enquanto isso tudo ocorria, Jaehaerys fora capaz de angariar o apoio de Lady Arryn e dos Lords Manderly, Borrell e Sunderland, além do sisudo Lord Cregan Stark. A aliança entre o Norte e os Negros ficaria conhecida pela história como o Pacto de Gelo e Fogo, dados os elementos predominantes na iconografia e na cultura de ambos os lados. Ao mesmo tempo, o irmão mais jovem de Jaehaerys, Lucerys, estava em Ponta Tempestade, tentando angariar o apoio de Lord Borros para a causa de sua mãe, mas uma notícia amarga o havia açoitado direto na face quando ali chegara. Ele descobriu que Aemond, o irmão mais jovem de Aegon II, já se encontrava por lá, pelo mesmo motivo. Existia muito sangue ruim entre ambos havia anos, desde o dia em que, durante uma briga, Aemond perdera um de seus olhos para uma pequena lâmina que era brandida por Lucerys, e naturalmente, o temperamental jovem verde desejava ardentemente se vingar. Tal vingança teria ocorrido ali mesmo, mas Lord Borros proibiu qualquer briga sob seu teto, e dentro da Fortaleza do Nobre eram suas as regras que deveriam valer. Aemond ainda tentou provocar Lucerys a responder aos seus insultos, chamando-o de bastardo Strong, mas o jovem filho de Rhaenyra estava jurado a não se envolver em lutas naquela missão diplomática e tentou simplesmente ignorá-lo. Lucerys entregou sua mensagem a Lord Borros, mas o senhor recusou desdenhosamente o pedido de aliança de Rhaenyra, indignado com sua aparente arrogância, e ordenou que Lucerys partisse. Contudo, aquele era um momento de verdadeiro perigo, pois ainda que Lord Borros não tivesse permitido a Aemond que atacasse o primo enquanto sob seu teto, ele nada faria para impedi-lo de seguir Lucerys para fora do castelo, e foi exatamente o que aconteceu. Lucerys entrou em pânico e tentou desesperadamente fugir, mas ele e seu dragão não eram páreo para a gigantesca Vhagar e para o determinado Aemond. Eles voaram por sobre a Baía dos Naufrágios, e a perseguição não se estendeu por muito tempo, pois logo Vhagar alcançou Arrax, enquanto uma tempestade furiosa rugia em torno deles. A luta foi ainda mais curta do que a perseguição, pois um dragão jovem recém-crescido o bastante para ser montado não teria chance nenhuma contra uma criatura experimentada, imensa e antiga, que era então 5 vezes maior do que ele. Logo, o cadáver decapitado do pequeno dragão caiu ao quebrado, em direção ao mar implacável lá embaixo, com um Lucerys igualmente ao quebrado sobre seu lombo. A cabeça e o pescoço de Arrax deram à costa das Terras da Tempestade 3 dias após a luta, do lado do cadáver de Lucerys. Mais tarde, ao saber do ocorrido com seu jovem filho, Rhaenyra sofreu um terrível colapso, pois aquela notícia era quase pavorosa demais para se acreditar.
Daemon, por outro lado, ficou furioso com a ousadia de Aemond e dos Verdes, e desde seu assento em Harrenhal enviou um corvo a Rhaenyra, prometendo à esposa que seu filho seria vingado em breve. Contudo, a vingança que Daemon tinha em mente não era no campo de batalha, como seria de se esperar, mas ao invés disso era algo muito mais sutil e terrível. Se utilizando de um de seus muitos amigos escusos da Baixada das Pulgas, Daemon arregimentou um antigo sargento da guarda da cidade que servira sob seu comando, conhecido apenas como Sangue, e um caçador de ratos que trabalhava na Fortaleza Vermelha, chamado de Queijo, para auxiliarem no em seu plano. Os dois se esgueiraram para dentro do castelo, usando para isso o conhecimento de Queijo de diversos túneis escondidos e portas secretas, e seu caminho os levou diretamente para dentro da Torre da Mão, na fortaleza interna. Ali, eles prenderam, amarraram e amordaçaram a rainha Alicent e estrangularam sua dama de companhia. Originalmente, o plano parecia ser de dar cabo da vida da própria Alicent, uma das líderes dos Verdes, mas o plano precisou sofrer uma alteração por conta de um evento inusitado. A rainha Rhaelyna, irmã e esposa de Aegon II, apareceu no aposento da rainha viúva naquele exato momento, junto com seus filhos, para que dessem à avó um beijo de boa noite. Os dois enviados de Daemon barraram as portas e ordenaram a todos que ficassem calados. Eles então ordenaram a Rhaelyna que fizesse uma escolha que nenhuma mãe no mundo gostaria de ter de fazer. Qual de seus filhos viveria e qual deveria morrer? Aos prantos e desesperada, Rhaelyna foi forçada a escolher, pois caso não fizesse isso, todos eles morreriam, e por isso ela relutantemente elegeu Maelor, o mais jovem de seus filhos, para ser a vítima dos algozes, mas Sangue e Queijo eram consideravelmente sádicos, e ao invés disso, Sangue matou o príncipe Jaehaerys, o mais velho e herdeiro dentre os filhos de Aegon. Os dois então fugiram, levando consigo a cabeça decepada de Jaehaerys, deixando os outros sem ferimentos, mas uma Rhaelyna em puro estado de terror para trás. Contudo, Sangue não foi longe, vindo a ser interceptado e capturado no Portão dos Deuses, onde a cabeça do príncipe foi descoberta dentro de um dos alforjes de sua cela. Sob tortura, o assassino admitiu que estava a caminho de Harrenhal, onde entregaria a Daemon a cabeça do príncipe verde e coletaria sua recompensa. Ele também descreveu a rameira que ficara responsável por contratá-los, uma mulher de nome Mysaria. Com tal descrição, Sir Luthor Largent liderou os Mantos Dourados em uma busca meticulosa pela Rua da Seda, a rua dos prostíbulos mais notórios da capital, mas não foi capaz de encontrar nem rastro tanto de Mysaria quanto do outro assassino, Queijo. Em sua ira cega, o rei Aegon ordenou que todos os caçadores de rato da capital fossem enforcados sumariamente, esperando assim dar cabo da vida de Queijo mesmo se estivesse sob algum disfarce, mas o mais provável é que o homem já tivesse simplesmente fugido da cidade. Com isso, as ratazanas ameaçaram tomar a Fortaleza Vermelha inteira, se proliferando descontroladamente, o que levou Sir Otto a ordenar que uma centena de gatos fossem soltos no castelo, para auxiliar no controle da praga. A rainha Rhaelyna mergulhou na mais profunda depressão, não sendo capaz de sequer sair de seus aposentos, se recusando a comer ou a se lavar, além de não conseguir sequer ficar na presença de seu pequeno Maelor, lembrando-se sempre de que havia escolhido ele para morrer. Por isso, o rei determinou que Maelor fosse cuidado por sua mãe Alicent dali em diante, já que era por demais jovem para se virar sozinho. Além disso, o rei e a rainha passaram a dormir separados, já que Rhaelyna também não conseguia cumprir suas funções matrimoniais. Conforme o tempo passou, as coisas na capital pioraram ainda mais para os Verdes, com Rhaelyna mergulhando cada vez mais na depressão e na loucura, enquanto Aegon se tornava cada vez mais furioso, mergulhando por sua vez no alcoolismo para tentar mitigar seu sentimento. Após as mortes de ambos os príncipes, cada um dos quais de um dos lados, as duas facções juraram uma vingança sangrenta contra a outra. Os senhores nobres juramentados a ambos os lados convocaram seus vassalos e seus soldados e marcharam em direção à guerra. A partir desse ponto, a luta seria em nome não apenas do trono, mas também da aniquilação total do inimigo. As forças dos Blackwood, subordinadas aos negros, invadiram o território de seus ancestrais inimigos Bracken, partidários verdes, e passaram suas aldeias e campos pela tocha, dessecrando até mesmo os septos, já que os Blackwood eram fiéis aos antigos deuses, e os sete pouco e ainda menos significavam para eles. Com a derrota esmagadora Bracken, as terras fluviais se tornaram um bastião da facção negra.
Enquanto essa derrota cachapante ocorria nas terras fluviais, Sir Otto, na corte, se ocupava em cortejar lordes para sua causa, contratar mercenários, fortalecer as defesas da capital e angariar apoio de outras frentes, sempre de forma sutil. Ele enviou corvos a alguns dos principais castelos dos reinos, como Winterfell, o Ninho da Águia, Correrio, o Castelo Novo em Porto Branco, Ponte Amarga, a Ilha Justa e outros, além de outra meia centena de assentos nobres, e enviou cavaleiros com mensagens a locais mais próximos da capital, convocando os lordes de tais lugares a virem à capital jurar sua lealdade a Aegon. Ele até mesmo enviou mensagens a Dorne, que havia lutado contra Daemon durante a Guerra nos Degraus, para tentar forjar uma aliança entre os Verdes e os Dorneses, mas sua proposta foi recusada por Corin Martell, o príncipe de Dorne, que preferiu permanecer neutro. A queda de Harrenhal e as derrotas nas primeiras batalhas no Tridente fizeram com que Aegon II ficasse subitamente temeroso, e tal temor apenas se acentuou quando os Corvos retornaram da Campina, uma região na qual o rei julgava que sua facção seria a mais forte, com diversas respostas negativas às suas convocatórias. Os Lordes Costain, Mullendor, Tarly, Rowan e Green haviam se declarado por Rhaenyra e os Negros, embora outras casas se declarassem pelos Verdes também. Essa divisão, aliás, foi o que levou o Castelão, o Intendente e a mãe do jovem Lord Tyrell da época a decidirem que, enquanto regentes do jovem senhor, o melhor curso de ação para sua casa era o de simplesmente se manterem neutros, permitindo que seus vassalos escolhessem livremente seu alinhamento e não tomando parte diretamente na guerra. Enquanto isso, Sir Otto enviou um corvo ao seu sobrinho, Lord Ormond, ordenando a ele que combatesse e esmagasse os revoltosos na Campina. Mais golpes se abateram sobre os Verdes e sobre Aegon com as recusas da Lady do Vale e do Lorde do Norte em jurarem sua lealdade, se alinhando aos negros ao invés disso, e com as constantes reclamações dos ricos e poderosos mercadores de Porto Real sobre o bloqueio naval imposto pelos Velaryon na capital, que vinha comprometendo fortemente seus negócios e diminuindo suas fortunas. Aegon não era tolo e sabia que tais homens poderosos insatisfeitos dentro de sua cidade seriam um grande perigo se não fossem aplacados logo, e quebrou a cabeça para encontrar uma solução para aquela questão. Foi Sir Otto quem se atirou na resolução do problema, no entanto. Tendo seu apelo a Lord Dalton Greyjoy sido completamente ignorado, a mão do rei se virou aos homens do Reino das Três Filhas, enviando uma mensagem na qual prometia a eles a soberania sobre os degraus, embora o Trono de Ferro nunca os tenha clamado, em troca de seu auxílio para quebrar o bloqueio naval negro. Os homens da triarquia foram lentos para se movimentar, no entanto, pois todas as decisões conjuntas entre eles eram decididas por um alto conselho, após muitas deliberações, o que fez com que o bloqueio Velaryon se perpetuasse por mais tempo. Embora a demora não fosse culpa de Sir Otto, o rei não recebeu bem o atraso na resposta armada aos negros, e por conta disso e de outros fatores como a crença de que Otto não vinha sendo enérgico bastante na resposta às agressões da outra facção, Aegon o destituiu de seu cargo como mão, colocando em seu lugar o intrépido Sir Criston Cole. O primeiro conselho da nova mão foi o de tratar todos aqueles que haviam se recusado a responder às convocatórias de Aegon como traidores. Com isso, todos os negros que se encontravam nas masmorras da fortaleza então foram arrastados até o pátio do castelo e colocados diante do machado da justiça do rei. A eles foi dada uma última chance de mudar sua aliança e de jurar lealdade a Aegon, mas apenas os Lords Butterwell, Stokeworth e Rosby aceitaram essa proposta final, com os Lords Hayford, Merwether, Hart, Buckler, Caswell e a Lady Fel se mantendo leais ao seu juramento feito a Rhaenyra, perdendo suas cabeças por isso, lado a lado com 8 cavaleiros com terras e um punhado de serviçais de longa data do castelo, também tidos como traidores dos Verdes. Todas as suas cabeças foram então empaladas em estacas e colocadas sobre os portões da fortaleza para que ali ficassem até apodrecerem, como um aviso aos demais cidadãos sobre o preço da traição. Nem mesmo os homens da Guarda Real permaneceram alheios à divisão causada pela guerra. Os 7 mantos brancos se espalharam após a morte de Viserys I, com cada um rumando para o lado que lhe parecia legítimo e certo. Sir Lord Marbran e Sir Eric Cargill já se encontravam em Pedra do Dragão a quando da morte do velho rei, e foram logo reforçados pela chegada de Sir Steffon Darkling, que havia trazido de forma contrabandeada a coroa que Rhaenyra usaria, e os 3 formaram o núcleo na nova guarda da rainha que Rhaenyra formaria. Por outro lado, os outros 4 membros da guarda de Viserys, Sir Criston, Sir Aric Cargill, que era o irmão gêmeo de Sir Eric, Sir Rickard Thorne e Sir Willis Fell, tomaram o lado de Aegon II e dos Verdes, permanecendo em Porto Real.
O Rei Verde desejava ardentemente vingança pela morte de seu primogênito e herdeiro, e queria alcançá-la simplesmente voando em Sunfire até Pedra do Dragão, para incendiar a fortaleza e capturar para executar sua meio-irmã e seus bastardos. Mas o Conselho Verde conseguiu dissuadi-lo da ideia, e ao invés disso sugeriram, na figura de Sor Criston, uma abordagem mais secreta e sorrateira. O senhor comandante e mão do rei propôs que fizessem tal como a princesa pretendente, nas palavras dele, havia feito, infiltrando alguém em Pedra do Dragão para matá-la de forma sorrateira, sem levantar suspeitas. Sor Arryk, nesse ponto, era o candidato ideal, pois sua aparência idêntica à de seu irmão o permitiria circular pela fortaleza sob o disfarce de Eric, e lhe daria acesso direto a Rhaenyra, desde que seu irmão não se encontrasse presente e fosse neutralizado se possível. O plano exato da empreitada não é conhecido, no entanto, e as fontes da época divergem a seu respeito. De acordo com o septão Eustace, Sor Arryk visitou o septo da fortaleza para rezar de forma preventiva pelo perdão da mãe acima, pelo que estava prestes a fazer, mas não revela qual seria o plano real. Já Grande Mestre Moncton argumenta que Rhaenyra era, de fato, o alvo principal, enquanto Cogumelo, o bobo cronista, diz que os alvos eram mesmo os meninos Velaryon, que os verdes consideravam como bastardos ilegítimos. De todo modo, o plano acabou não funcionando, pois embora Sor Arryk tenha ido até Pedra do Dragão, como lhe foi ordenado, ele cruzou o caminho de seu irmão em um dos corredores sombrios do castelo, ao que se seguiu uma luta até a morte entre os irmãos. De acordo com os cantores que criaram baladas sobre este evento, os irmãos professaram seu amor fraterno um pelo outro enquanto suas espadas cantavam, embora soubessem que um ou ambos não sairiam vivos daquela contenda. Depois de uma hora de combate furioso, ambos feriram um ao outro de morte com suas espadas, e de acordo com as canções, morreram nos braços um do outro, com lágrimas nos olhos, chorando pelo amargo preço do dever e pela perda de seu gêmeo. Já Cogumelo, mais uma vez, discorda de todo esse floreio. Ele diz ter sido testemunha ocular do combate, que teria sido bem menos galante. Ambos os irmãos se limitaram a proclamar que o outro era um traidor, e a luta teria terminado em poucos momentos, com as mortes de ambos. Com a falha em seu plano de vingança, Aegon se tornou ainda mais temeroso e preocupado. Os ventos da guerra não pareciam estar soprando ao seu favor. Boa parte da Campina, das terras fluviais, além de todo o norte e o vale, estavam contra sua facção, e a perda de Harrenhal havia sido um golpe duro. Por isso, ele e Sor Criston começaram a agir de forma muito mais enérgica do que Sor Otto havia agido, partindo para o ataque ao invés de regatear e enviar corvos. Eles atacaram e saquearam Voldocaso, decapitando o Lord Darkling por seu apoio aos negros. Sor Criston então virou sua atenção à fortaleza próxima do Ninho da Gralha, onde a casa Staunton tinha sua sede, pois eles também haviam juramentado suas espadas a Rhaenyra e pagariam o preço por isso. Lord Staunton, vendo a hoste verde em torno de suas muralhas, resistiu no entanto, enviando um corvo até Pedra do Dragão para implorar pelo auxílio negro na luta que viria. Não demorou muito até que a ajuda viesse, na forma da princesa Rhaenys, montada em Meleys, sua criatura alada. Ela foi enviada para ajudar a quebrar o cerco, mas tão logo se pôs a voar, os homens de Criston responderam com tiros de escorpiões, flechas de seus arcos e dardos de suas bestas, alvejando Meleys até deixar a criatura furiosa, mas sem conseguirem propriamente atingi-la de forma mortal. Assim teve início a Batalha sobre o Ninho da Gralha, no ano 129, contrapondo Sor Criston e Rhaenys. O Cavaleiro da Guarda Real sabia que, sozinho, poderia bem ser varrido do campo pelo fogo de Meleys, e por isso enviou uma mensagem rápida à corte, pedindo pelo auxílio dos dragões de sua própria facção. A resposta foi ainda maior do que ele poderia ter esperado. Logo, tanto Aemond quanto o próprio Aegon surgiram nos céus, montados em Vhagar e Sunfire respectivamente, e se puseram a defrontar Rhaenys. A luta se deu a mais de 300 metros acima do solo, com os 3 dragões se atracando. Meleys e Rhaenys lutaram bravamente apesar de estarem em clara desvantagem, mas não levou muito tempo até que fossem sobrepujadas pelos ataques combinados de Vhagar e Sunfire. Depois que Meleys fechou suas mandíbulas em torno do pescoço de Sunfire, ferindo-o, Vhagar caiu sobre ambos e todos foram atirados em direção ao chão rapidamente. Sunfire teve como resultado metade de uma das asas arrancada fora, enquanto seu senhor, Aegon, sofreu terríveis queimaduras do fogo de Meleys, para além de alguns ossos fraturados. Vhagar e Aemond saíram incólumes à luta, mas o mesmo não pode ser dito de Meleys e Rhaenys. O cadáver da dragão caiu com estrondo sobre o chão próximo ao ninho, enquanto o corpo completamente carbonizado de Rhaenys foi encontrado logo ao seu lado.
A cabeça de Meleys foi arrancada e trazida de volta para a capital pelos vitoriosos, e a mera visão daquele macabro troféu fez com que milhares de populares, aterrorizados, fugissem da cidade, antes que os portões fossem barrados por ordem da rainha Alicent. O rei também foi trazido, muito ferido, de volta à capital, onde seus mestres cuidaram de suas queimaduras enquanto Aegon dormia, sob o efeito de uma generosa dose de leite da papoula. Sunfyre, por sua vez, ficou no ninho da gralha, estando ferido demais para levantar voo naquele momento, e Sir Criston destacou um grupo de soldados para montarem guarda em torno do dragão, para protegê-lo e alimentá-lo até que ele se recuperasse, já que Sunfyre era por demais pesado para ser movido. Com Aegon fora de ação devido às suas dores, o título de protetor do reino foi cedido ao seu irmão Aemond, que passou a comandar a guerra ao lado de Sir Criston. Quando a notícia sobre a morte de sua esposa atingiu os ouvidos de Lord Corlys, ele ficou furioso com Rhaenyra e Daemon por terem-na enviado para um destino trágico e evitável, se ela contasse com o apoio de mais dragões ou mesmo se outra pessoa fosse mandada em seu lugar. O Lorde ameaçou abandonar a causa negra por completo, e isso apenas não aconteceu porque Jaehaerys o nomeou como mão da rainha, em nome de sua mãe. Eles enviaram o príncipe Joffrey junto à princesa Rhaena, 3 ovos de dragão e a criatura do príncipe, Tyraxes, para o Vale de Arryn, para que ali ficassem em segurança, enquanto o príncipe Aegon, o jovem, e seu irmão Viserys foram mandados para Pentos, pelo mesmo motivo. Acontecesse o que acontecesse, a facção negra pretendia sobreviver. Os 2 meninos foram embarcados no navio chamado Alegre Abandono, uma coca mercantil de Pentos, para que fossem até a Cidade Livre ficar sob a proteção do príncipe, um velho amigo de Daemon, até que Rhaenyra assegurasse para si o trono, quando todos os príncipes poderiam voltar ao convívio normal com sua mãe. O jovem Jaehaerys desejava, ainda assim, atacar a capital com o maior número possível de dragões, mas alguns dos senhores de sua facção, ainda que jovens, haviam partido. Por isso, o príncipe declarou que todos os 6 dragões não clamados em Pedra do Dragão poderiam ser domados por quem quer que conseguisse controlá-los, prometendo também riquezas e um grau de cavalaria a todos que obtivessem êxito no intimidante desafio, desde que essas pessoas juramentassem suas novas armas de guerra à facção negra, e espalhou a notícia por toda a ilha, em especial pelo pequeno assentamento existente rente ao castelo, onde diversas pessoas de sangue Targaryen e Velaryon residiam, filhos e descendentes ilegítimos das casas nobres de ascendência valeriana que eram conhecidos como Sementes do Dragão. Naturalmente, domar um dragão respirador de fogo não era nenhum passeio no parque. Diversas tentativas foram feitas, por homens e mulheres gananciosos ou ousados demais, o que resultou em diversos ferimentos e um bom número de mortes. Contudo, tivemos 4 casos bem-sucedidos. Vermithor, o dragão do velho Jaehaerys, foi clamado por um homem chamado Hugh Martelo, um intimidante brutamonte de cabelos platinados. Asa Prata foi clamada por Ulf, o branco, um tipo mais esguio e matreiro. Seasmoke se tornou propriedade de um bastardo chamado Adan de Casco, que seria supostamente um filho ilegítimo do falecido Lyonor Velaryon ou, conforme alguns clamavam, do próprio Lord Corlys. E Ladrão de Ovelhas, um dragão feral que nunca havia sido montado por ninguém, foi clamado por uma jovem chamada de Urtigas. Adan e seu irmão Alyn foram contemplados, como recompensa, com a remoção da mácula de sua bastardia, a pedido de Lord Corlys, se tornando desde então Velaryons legítimos. As coisas pareciam estar melhorando para o lado negro, mas uma notícia altamente preocupante chegou à Pedra do Dragão pouco depois. 90 navios, partidos dos degraus, haviam cercado o Alegre Abandono, navio que levava os príncipes Aegon e Viserys. Aegon eventualmente foi capaz de escapar aos algozes, se agarrando às escamas do pescoço de Stormcloud, seu jovem dragão, em seu primeiro voo desajeitado. O dragão chegou tremendamente ferido em Pedra do Dragão, o que significou que Aegon atingiu a segurança, mas sua criatura morreu pouco depois de seu pouso. Viserys, por outro lado, possuía apenas um ovo de dragão, e não foi capaz de escapar, se tornando cativo do almirante Sharak Olohar, de Lys, um aliado dos Verdes. Ao saber de tudo isso, Jaehaerys levantou voo em seu dragão, Vermax, e partiu para dar caça às galés licenas, para puni-los por sua ousadia e para resgatar Viserys. Para isso, ele contou com o apoio dos 4 sementes do dragão, cada um dos quais em sua própria besta alada. Os navios, naturalmente, tentaram fugir, pois eram bastante inflamáveis e não teriam a menor chance contra o fogo de um dragão. Mas aparentemente, Vermax, durante a perseguição, voou baixo demais e acabou colapsando e atingindo com força as águas do Mar Estreito.
Não se sabe se o dragão foi simplesmente afoito demais, o que o levou a ser imprudente no voo, ou se ele foi ferido ao ponto de perder a altitude involuntariamente, mas sabe-se que o príncipe Jaehaerys foi capaz de saltar de sua cela antes do impacto, apenas para ser crivado por um grande número de dardos de besta e falecer tragicamente. Não se sabe exatamente como foi a participação dos Sementes do Dragão na luta, mas sabe-se que os 28 navios que sobreviveram às chamas se encaminharam então para a ilha de Drivamarca, quando retornavam da batalha, onde saquearam a Vila das Especiarias e destruíram o belo palácio de Maré Alta, a joia da coroa de Lord Corlys, matando todos os homens, mulheres e crianças que encontraram pela frente, como forma de se vingar pelo ataque que haviam sofrido dos negros. Um terço da frota Velaryon também foi destruído, e todos os tesouros da casa, que vinham sendo mantidos em Maré Alta, foram perdidos pela ação das chamas, da destruição e da pilhagem. Uma quinzena depois desse movimento, que pode ser considerado como uma espécie de vitória dos Verdes, a facção voltou a sofrer com problemas quando Lord Ormond Hightower se viu preso entre duas forças negras atacantes, uma liderada por Lord Thaddeus Rowan e pelo bastardo de Ponte Amarga, Tom Flowers, e outra comandada pelos Lords Bisbury, Tarly e Costain, cortando seu caminho de fuga de volta para a segurança de Vila Velha. Os exércitos negros cercaram a força Hightower, mas a intervenção do príncipe Daeron e sua criatura, Tessarion, mudou o rumo da batalha. O bastardo Flowers morreu, Lord Rowan fugiu, os Lords Bisbury e Tarly foram capturados vivos e Lord Costain ficou moribundo devido aos graves ferimentos. Esse embate ficou conhecido como a Batalha do Vinho-Mel, ainda em 129, e resultou na sagração do príncipe Daeron como cavaleiro por Lord Ormond, em agradecimento por sua intervenção, já que de outra forma, o próprio Ormond teria sido aquele capturado ou morto. O senhor também rendeu a Daeron uma nova alcunha, Daeron, o Ousado. Enquanto essa batalha ocorria nas cercanias de Vila Velha, mais ao norte, de volta às terras da coroa, o ninho da gralha era retomado pelos negros, na pessoa de Lord Wallace Mutton, embora o Lord tenha falecido durante sua tentativa de assassinar o ferido Sunfire, que ainda se encontrava fraco demais para levantar voo, ou assim parecia. Os soldados de Mutton recuaram diante do fogo e das investidas do dragão, e depois que retornaram para uma nova tentativa, descobriram que Sunfire havia sumido. Ele havia reunido forças de alguma forma e tinha escapado. Levaria ao menos meio ano até que a criatura voltasse a ser localizada depois disso. Essa pequena derrota, no entanto, não preocupava a liderança dos Verdes tanto quanto o que Aemond considerava ser o verdadeiro perigo para sua facção. Daemon e seus homens, ainda estacionados em Harrenhal, controlando as terras fluviais. Por isso, ele e Sir Criston partiram da capital à frente de uma hoste de 4.000 soldados, em direção às terras dos rios, para dar batalha a Daemon e recuperar o controle de Harrenhal. Contudo, o que ambos ignoravam então era que Daemon já sabia dos planos dos Verdes antes mesmo de sua partida da capital, tendo presumivelmente obtido a informação junto a um de seus muitos contatos obscuros na cidade, e por isso o Príncipe Negro foi capaz de se antecipar no seu planejamento. Daemon partiu com seus homens rapidamente em direção ao sul, sem que cruzassem a linha de marcha dos Verdes, e Aemond e Sir Criston encontraram Harrenhal completamente vazia, após uma longa marcha de 19 dias, o que os fez imaginar que haviam sido vitoriosos sem a necessidade de um combate. No início do próximo ano, 130 após a conquista, mais boas notícias para a facção de Aemond. Os Lordes do Ocidente, que apoiavam Negon, haviam derrotado os senhores ocidentais das terras fluviais durante a Batalha do Ramo Vermelho, muito embora seu líder, Lord Jason Lannister, tenha sido morto em combate por Sir Pate de Folha Longa, enquanto seu segundo em comando, Sir Adrian Tarbeck, veio a falecer 3 dias depois, durante a chamada Batalha do Salão de Bolota. Isso fez com que as forças do Ocidente passassem a ser comandadas pelo velho Lord Humphrey Lefford, e ele os conduziu em direção a leste, objetando reunir suas forças às de Aemond e Criston. Contudo, os ocidentais foram interceptados na margem oeste do Olho de Deus por uma força nortenha liderada por Lord Roderick Dustin, os chamados Lobos do Inverno, lutando em favor dos negros. Lord Dustin tinha ao seu lado as forças de Lord Forrest Frey e de Robb Vermelho Rivers, conhecido como o Arqueiro de Corvador. Para piorar a situação Lannister, do sul vieram as forças de Pate de Folha Longa, que agora era conhecido como o Matador de Leões, acompanhados pelos Lords Bigglestone, Chambers e Perrin, circundando as forças verdes.
No dia seguinte, as forças antagônicas continuaram a se reunir, com os Lords Garibald Grey, Jon Charlton e Bentcott Blackwood se unindo às forças negras, reforçando ainda mais sua posição contra os verdes, e os homens do norte abatiam sistematicamente os corvos enviados pelos verdes, com pedidos desesperados por reforços, pois Lefford sabia bem que estava em clara desvantagem ali. No dia seguinte, a batalha finalmente teve seu início, e se tornaria o mais sangrento e mortífero embate terrestre em toda a dança, a Batalha da Margem do Lago. Centenas de homens de ambos os lados morreram só naquele dia, uma carnificina tal que a batalha também se tornaria conhecida como o Alimentador de Peixes, tamanho o número de cadáveres que começaram a simplesmente boiar nas águas do Olho de Deus. O saldo final da batalha foi a completa destruição do Exército Verde Ocidental, uma grande vitória para a facção de Rhaenyra.